Não vai ficar perdido de novo. Aí vamos ter que começar de novo. Pronto. Então, vamos dar uma olhadinha aí quem são esses filos aí agora, tá? Então, dentro desses protocordados, que são os primeiros cordados, né? Então, a gente tem esses dois subfilos que a gente falou, que são os urocordados e os cefalocordados, tá? Então, são chamados de protocordados porque não possuem vértebras ainda, tá? Então, são cordados que são chamados ainda de invertebrados, tá, gente? É muito correto dizer isso, mas eles não têm vértebras, tá? Mas também não acho tão correto chamá-los de invertebrados, tá? Apesar da literatura trazer isso, mas eles são cordados. Eles possuem uma notocorda, portanto, eles são diferentes dos cordados, dos invertebrados. Então, só eu trago isso sempre escrito, porque trazem isso escrito na literatura, né? Mas que o diferencial é isso, né? Eles são cordados, então sempre digam dessa forma. São cordados invertebrados. Invertebrados por quê? Porque ainda não possuem vértebras, tá? Então, essas são as assídeas e esses daqui são esses peixinhos aí, bem primitivos aí, né, com características primitivas, que são os anfioxos. Então, vamos falar um pouquinho deles, então, primeiramente de urocordata, que é representado pelas assídeas, né? Nós temos outras classes também, tá? Além das assídeas, né, que faz parte dessas acidiácea, mas nós temos a classe larvácea, apendiculária e também taliácea, tá? Então, alguns exemplos aí de cada uma dessas classes. Mas são animais aí bem diferentes, né, gente? Mais parece um vaso, mais parece uma esponja do mar do que propriamente dito aí parecidos aí com animais já mais aparentados da gente, né? Aqui, olha, a gente pode ver bem essas aberturas que eles apresentam e aqui a gente pode ver algumas dessas estruturas. Normalmente vão se apresentar dessa forma, de cores aí bastante bonitas, tá? E essa forma meio que saculiforme, né? Em forma de saco mesmo, de vaso, tá? Então vamos lá para a gente ver essas características gerais que aí a gente tem como base as assídeas, então. Como elas mostram, então, essa anatomia, essa morfologia aí corporal, né? Então, são animais marinhos, que a gente já falou a princípio, tá? Então, normalmente estão próximas a áreas costeiras, né, dos oceanos. Cerca de 2.000 espécies são em formas aí de sacos, então, pedunculados, isso quer dizer que eles estão fixos, né? Existe um pedúnculo, uma base onde eles podem estar fixos em um substrato, tá? São filtradores, então a gente tem a presença das fendas branquiais com essa finalidade, para fazer a filtração, então, do alimento para eles, tá? Existe uma túnica externa, isso é um revestimento externo, então, corporal desses animais, e que essa túnica aí, ela contém celulose, o que nos faz até falar, meu Deus, celulose, né? Tá mais para planta do que para gente? Não, tá mais para nós mesmo do que para planta, tá? Ela tem alguma constituição de celulose, mas que, ademais, é tudo mesmo as características aí aparentados a nós mesmos, tá? Presença de sifões, normalmente, né? Um sifão próximo à boca para inalar a água, para fazer essa filtração, e nós vamos ter também um sifão exalante, um segundo sifão para quê? Essa água entra, essa água tem que sair.
né? Normalmente, quando víamos lá nas esponjas, né? Entrava pelos poros e saía pelo ósculo, né? Aqui a gente tem duas entradas, então, diferentes. Uma para entrar e outra para sair. Uma que, se eu tenho uma entrada diferente para sair, essa água que entra, então, eu evito de que muitas dessas partículas alimentares que ficaram presas aqui permaneçam presas para que sejam utilizadas pelo animal, tá? Essa faringe é perfurada com um cesto, tá? Como? Aqui faltou um O aqui, tá, pessoal? Então, olha, se vocês olham, logo depois desse sifão para a entrada aqui na boca, é uma forma de um cesto todo perfurado. Por quê? Eu quero filtrar realmente essa água, né? Esse animal precisa filtrar para que essas partículas de alimento fiquem presas aí nesse cesto, para que seja, então, utilizada na alimentação, tá? Esses animais também são hermafroditas, tá? Então, possuem aí esses órgãos aí, são monóicos, né? Possuem os dois sistemas reprodutores. O desenvolvimento é indireto, se é indireto, eu lembro, então, que vai haver uma fase larval, tá? Então, para indireto, sempre tem que ter presença de uma fase larval. Somente as larvas possuem. Desculpa, gente. Essa larva, então, ela é livre natante, porque ela vai precisar nadar, né? Durante esse restante do seu desenvolvimento e procurar um local para quê? Para que ela, então, se fixe, já que ela tem que ficar fixa e acabar o seu desenvolvimento, tá? E as larvas, então, ó, somente em período de larva é que nós vamos encontrar nesse grupo de tunicados a presença de celoma, de notocorda, de cordão nervoso oco. Depois, no momento de adulto, a gente tem, então, essas estruturas não sendo mais visualizadas, tá? Então, aqui, olha, a gente tem aqui todas essas características e todas essas estruturas, os órgãos, todos aqui representados, tá? As gônadas, poro genital, cavidade atrial, né, que é a cavidade normalmente que fica preenchida da água, né, o átrio, que mais? Temos aqui as fendas branquiais, que são esses furos nesse saco, né? Nessa estrutura que é como se fosse a peneira por onde vai passar água e deixar os alimentos. Existe musculatura, sifão inalante, exalante, o estômago também, olha, tá? Então, e a basezinha. Existe o coração, que mais aqui? Ânus, né? Presença desses órgãos realmente digestivos e tudo mais. Isso aqui, esse ânus está presente no átrio, né? Nesse espaço todo aqui. Então, normalmente, aqui já vai embora com a água, então elimina-se, né? Esse ânus próximo ao sifão exalante. Então, já tenho toda, então, essas excretas alimentares saindo aqui pelo sifão, tá? Bom, tunicados, a notocorda e o tubo nervoso dorsal só existem na larva, somente na região caudal, né? Por isso que é chamado de urus, por isso, né? Quer dizer cauda, então, essa notocorda só tá lá na caudinha da larva dos tunicados, tá? São filtradores e vivem fixados em rochas ou em outros substratos também. Possui uma túnica que atua como um esqueleto, então um suporte então dessa estrutura corporal. Aqui a gente tem um pouquinho dessas larvas, né? Como é que elas se parecem, tá? De cada uma dessas classes, a classe das assídeas, né? Acidiácea, apendicularia,
a larvácea e a taliácea. Então, aqui, olha, só mostrando, por exemplo, ó, dentro da larva apendiculária, que dá para a gente ver bem certinho o quê? A notocorda, que ela está onde? Ali na parte final, então, da cauda, que é somente na região caudal. A mesma coisa da assídia ou da larvácea, que é o que vai ocorrer, e é por isso que esse nome já tem, já é, né, bem sugestivo, então, que seja dessa forma que é urucordata, né? Essa notocorda na região caudal. Aqui também mostrando, ó, e tem um pouquinho mais, então, dessas estruturas que vocês podem ver. Água entrando, as fendas faríngeas sendo filtradas, que for filtrado aqui, ó, a água vai embora para o sifão, tá, gente? Tem todo o processo do estômago aqui, né? Olha, a gente vê que alimentos que forem filtrados daqui vão vir para o estômago, fazer a digestão, intestino, termina no ânus e o ânus, então, vai eliminar por aqui, ok? Bom, uma coisa que a gente tem que falar, né? Vou falar agora, talvez eu volte a falar de novo também, tá? Que é a origem dos cordados, né? Então, aqui, olha, a gente tem esses equinodermas, né? Representando aqui o ancestral comum, e aqui a gente tendo os equinodermas também mais ancestrais, tá? E que por aqui a gente tem o quê? Um ancestral filtrador com tentáculos, que possui fendas faríngeas, tá? Então, nós temos como se fossem as assídias, né? Então, essas assídias, elas formam essas larvas, tá? Então, a fase larval é livre e natante e que um momento ela se fixa e aí ela acaba, termina o seu desenvolvimento, certo? Dentro da teoria, então, né, de outros animais, a gente teria, do aparecimento dos outros animais, né, que possuiriam, não seriam mais esses animais cordados e que geraram os outros animais posteriores, né, que são os peixes, os outros grupos, como é que eles apareceram? Ah, mas peixe apareceu do nada, né? Sempre vindo aqui. Então, existe essa teoria de que uma larva, né, aqui das assídias, que era livre e natante, em algum momento não se fixou para ocorrer esse desenvolvimento. E ela, então, né, acabou, então, sendo chamada de neotênico, né? Por quê? Neotênico porque ainda é uma larva jovem ainda desse urocordado. Pedomórfico, da mesma forma, pedomórfico porque, apesar de jovem, né, ele já adquire também, não características, mas possui habilidades já para começar a se reproduzir, tá? Então, portanto, pensa-se nessa teoria que essa larva pedomórfica, né, ancestral aqui nossa, de origem, então, desse cordado aqui da assídia, não se tornou um animal fixo e que acabou, então, tendo essa vida livre natante, tá? Então, aí sim começou a origem dos animais, então, de cefalocordados para frente. Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse outro filo dentro de cordata, né? Protocordata, que são os cefalocordados, que é o anfíoxo. Então, é um peixinho bastante simples, gente, muito pequenininho, tá? É um peixinho que vive normalmente, assim, no substrato também, tá? Transparentezinho, acho que não passa de 5, 7 centímetros normalmente, e que ele foi extremamente estudado e
teve nele como base para o estudo de desenvolvimento embrionário para os animais, então, cordados e vertebrados também, é claro, tá? Então, temos o anfioxo, ele também é marinho, é mais alongado, né, delgado e é comprimido, ele é bem chatinho, tá? Por isso que ele parece ser bastante transparente. Translúcidos e pequenos, ó, de 5 a 7 centímetros, e eles geralmente habitam aí esses locais aí de areia, né? 25 espécies desses peixes e apresenta característica de cordados e outras que sugerem o plano de um vertebrado também, né? Que é o quê? Presença de seco hepático, que é divertículo, né? Que vai lembrar o quê? O pâncreas, né? Um órgão aí que a gente tem nos animais aí mais à frente desse aqui, tá? E esse divertículo, ele já o quê? Secreta enzimas, né? Que vão ser utilizadas na digestão, já possui uma certa musculatura e um plano circulatório também. A água, então, entra no corpo, dirigida pelos cirros, né? Porque a gente olhando esse peixinho que fica enterrado, e ele também ainda é filtrador, tá? Então, ele tem uma faringe ali, olha, também que vocês podem olhar, que são essas fendas faríngeas, ele filtra através desses tentáculos, que são esses cirros, né? Ou então cílios na cavidade oral, e vai passar o quê? Para dentro da boca e vai passar pelas fendas faríngeas que tem muco para segurar esse alimento que está entrando. E vai deixar o corpo pelo atriópolo, né? Então, a gente tem, olha lá, essas fendas faríngeas estão mais internas, recebe essa água aqui dentro, os cirros trazem para cá, aqui ficam retidos, então, essas partículas alimentares, e a água que entra, gente, fica nesse atriópolo aqui, esse espaço corporal que é eliminado esse excesso de água por aí, tá? Bom, endóstilo também está localizado abaixo das fendas faríngeas e secreta muco que ajuda no acúmulo de muitas partículas que vêm das fendas. Então, mais próximos aqui mesmo, né, a essa faringe aí, tá? O endóstilo, olha lá, vai dar origem à glândula tireoide em muitos dos animais também. Sistema circulatório, então ele vai possuir uma aorta, então, né, que é ventral, contrátil e faz o trabalho de impulsionar o sangue sem muitos pigmentos e células dentro deste líquido aí, então, tá? Vai passar por meio de vasos dos arcos faríngeos e até a aorta dorsal. A aorta dorsal distribui por vasos capilares e o sangue para a parte posterior do corpo, irrigando então vísceras, gônadas e átrio também. E aqui, olha, a gente até pode ver também a presença, olha, desse cinza mais claro aqui, já a presença do tubo nervoso, tá? Esse bastão negro maior, que é a notocorda, então, o endóstilo, aqui próximo às fendas faríngeas, a faringe toda, né? Toda aqui para filtrar a água, tá? Então, muitas características, além de ter já também a cauda, né? Essa presença de cauda aí nesse animal. Então, também um animal cordado. Excreção vai ter nefrídeos, né? Excretas e resíduos aí metabólitos vão ser eliminados pelo atriópolo. Então, aqui onde entra o alimento, né? Faz aqui, ó, fígado, todo um local de processo de digestão, né? É produzido aqui e depois já é eliminado, então, através do ânus, né? E também do atriópolo, tá? Sistema nervoso está localizado em volta do cordão nervoso acima da notocorda, então a gente viu que está aqui, né? Acima, mais coloridinho.
Do músculo sem duas raízes de nervos saem, tá, gente? Duas raízes de nervos espinhais que vão se espalhar, então, por esse corpo desse animal, tá? Vão ter presença de ocelos, a gente sabe que ocelos são olhos bem primitivos e que eles podem aí perceber somente oscilações de luz, né, para esse animal, tá? Existem vários sensores táteis pelo corpo que são importantes quando eles se enterram na areia, né? Então, é necessário principalmente também, porque esses tentáculos são eles que vão capturar alimento, então tem que estar também irrigados, né? Ou sendo supridos aí desses sensores aí táteis para que esse animal tenha proteção, tá? Bom, respiração por brânquias, né? Então, tem um pequeno papel na realização de troca gasosa. A maior parte da troca gasosa é feita por difusão, porque que esse animal é muito pequeno e ele também é bastante chatinho, né? Então, isso facilita bastante a difusão também de gases através das células aí, tá? Então, a superfície corporal permite isso também para esse animal. São dioicos, então a fecundação ela sempre vai ocorrer externamente, os gametas maduros vão romper as gônadas desses animais e vão cair onde? Vão cair no átrio, onde eu tenho lá, né, aquele local de saída para que esses ovos sejam, então, fecundados no meio ambiente, tá? Larvas ciliadas e planctônicas passam por metamorfose e se tornam adultos bentônicos. Em pouco tempo vão assumir o hábito intersticial, isso é, de se enterrar realmente nesse substrato e para poder filtrar a sua comida. Bom, aqui, gente, falamos então, acho que não tem mais nada, não, isso. Então, aqui a gente termina falando desses protocordatos, que são urocordata e cefalocordata. Urocordata são as assídeas e outras classes, né, que a gente viu lá, que são saculiformes, são marinhas, né, e os cefalocordados, que é representado pelos anfioxos e que já é esse peixinho e que a gente vê que ele tem muito mais estruturas e ele também não é fixo, né? Ele pode viver ali no substrato, né? Enterrado ali, planctônico, enterradinho, mas ele sai desse local também, né? E ele também, igualmente, as assídias, vai fazer sua alimentação através, então, de filtração, né? Através dos cirros da boca, é que ele, então, vai adquirir esse alimento, então, vindo da água, tá? Mas que já é muito mais parecido com esses peixinhos aí, tá? Então, normalmente é isso que a gente tinha para falar desses protocordados, então. Agora, para saber um pouquinho mais, né, desses vertebrados, né, a gente vai começar a falar de outros grupos, tá? Que ainda são cordados, mas que a gente vai começar a falar de vertebrados, dos craniados, tá? Então, aqui também, olha, a gente tem uma organização desses grupos que a gente vai dar uma olhadinha, e a gente começou por aqui, ó, né? Falando dos urocordados e dos cefalocordados, que são os anfioxos, tá? Agora, devagarinho, a gente vai falando daqui até o final do semestre. Primeiro bimestre, repito para vocês que nós vamos ficar somente daqui, olha, de mixine até peixes aqui, o restante de peixes. Só que a gente vai ficar falando deles o bimestre inteiro, gente. Daqui para lá fica até bastante corrido, né? Mas é muita coisa para falar desses grupos de peixes, então
que a gente tem, tá? Então, vamos falar desses grupos a princípio. Então, vamos falar como é que esse filovertebrata vai estar distribuído. Então, nos vertebrados anotocorda, nos vertebrados anotocorda, nos mamíferos, fica reduzida a uma pequena porção central dos discos intervertebrais. Então, a notocorda nós temos no momento do desenvolvimento, isso no grupo dos vertebrados, tá, gente? E eles, logo depois, eles vão se modificar também. Qual é o vestígio que nós temos, então, dessa notocorda? Ele vai estar, então, presente nessas pequenas porções entre os discos intervertebrais, né? Que para nós tem bastante necessidade de haver e que ela, então, nos lembra e nos faz presentes dentro desse grupo, que são os cordados, e que tem a presença de notocorda. A classificação geral, portanto, dos cordados é essa que nós temos, tá, gente? Então, a gente falou já dos protocordados e os cordados, o subfilo vertebrata, nós vamos falar, então, dos ciclóstomas, dos condrictes, dos osteíctes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Como que a gente divide isso, tá? Então, a gente tem, para começar, nós vamos falar dos ciclóstomas, tá? Que são as lampreias e também as feiticeiras, que são peixes agnatos, isso é, não possui mandíbula ou maxila. Então, são peixes, gente, que é bastante diferentes deste grupo de peixes aqui, mas que nós tratamos dele a princípio, né? Para depois entrar propriamente dito nesse grupo de peixes. São diferenciados, é um grupo parafilético que depois a gente vai conversar melhor, né? Ele pertence aí, ele tem muitas características parecidas com outros grupos, mas que ele acaba não entrando dentro do grupo propriamente dito de peixes, tá? Então, nós vamos falar deles, aí depois a gente dá continuidade, falando então dos outros peixes. Então, nós temos a princípio esses vertebrados, né? A gente falando primeiro dos ciclóstomas, tá? Que são os agnatos, e vamos falar de alguns agnatos também que são fósseis, né? Para a gente entender esse grupo de agnatas presentes hoje, que são as feiticeiras e as lampreias. Aí depois a gente vem com quem? Com o grupo peixes, tá? Que não é correto a gente também falar peixes, porque peixes também é um grupo bem parafilético, então não seria um nome apropriado, mas que dentro do grupo peixes, esse azul, a gente vai falar dos condrites e dos osteítes. Quem são os condrites? São os peixes cartilaginosos. E os osteítes são os peixes ósseos, tá? Aí depois nós vamos falar de quem? Do grupo dos tetrápodes, tá? Então, aqui nós vamos falar de anfíbios, de répteis, de aves e de mamíferos, tá? Então, todos esses daqui até aqui são animais tetrápodes. E se eu pego desde condríctes, que é peixes, e vou até mamíferos, todos esses animais aqui são gnatostomados, isso é, tem mandíbula, diferente dos ciclóstomas, que são agnatos. Deu para entender aqui? Bom, atualmente mais de 60 mil espécies de craniata ou vertebratos são conhecidos, né? São amplamente distribuídos, vivem muitos em profundidades abissais e até
em altas montanhas, representantes que variam de 0,1 grama, que a gente tem, peixes muito pequenos, né? E a cerca de 100 mil quilos, que é as baleias aí, por exemplo, né? Que podem pesar uma grande quantidade dessa de peso, né? Então, a gente tem aí animais bastante diferenciados e que a gente vai abordar ao longo do tempo esses animais aí. Muita coisa, né? Vai ter complicadinho, mas é bastante tenso aí, é bem complicadinho, mas devagarinho vocês vão ver. A gente vai fazendo resuminhos que vão ficando mais fáceis depois para vocês, tá? Pessoal, só agradecer mesmo o dia de hoje. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Tá. Então, quando a gente chegar mais para o final, tiver um tempinho, se der tempo, a gente faz um resumão aí de todo o conteúdo, tá? A gente vai devagarinho conversando a respeito disso, tá bom? Beleza? Então, agora a gente se vê só na quarta, né? Tranquilo? Então, beleza, gente. Obrigada, tá? Beijão para vocês. Tchau, tchau, Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, prof. Ainda não abriu o Moodle, tá? Mas se tiver lá já feito, aí eu já posto isso aqui hoje já também, tá bom? Beijo.